Não sei se você, como eu, ao pensar na instituição do estar desviado, ficou um pouco, sei lá, perturbado, incomodado, né? Talvez com uma revolta, né? Como que uma pessoa vai se colocar à mercê de outra pessoa? Isso é escravidão? Cadê os direitos humanos, né? Talvez por causa disso, e talvez ao pensar, será que eu seria capaz de uma renúncia tão grande assim, né? Para acalmar a sua alma, eu posso dizer o seguinte: não precisa nem a gente pensar em ter um starets para mandar a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que obedecer. Não precisa nem a gente, olha, nós os modernos, né? As pessoas normais, né? Estamos muito longe disso, né? Então essa questão nem se coloca pra gente. A gente pode só pensar na questão de obedecer ou fazer coisas no sentido de não ter a última palavra em tudo, né? Eu não sei quanto a você, mas o impulso natural pra mim é alguém fala qualquer coisa. E eu prontamente eu falo não, isso não tá certo, né? E baseado na minha mera ignorância, né? Eu não entendo o assunto, mas eu sinto que isso não tá certo e aí eu baseio na minha mera ignorância, né? Que tal, em vez de ir lá pro Monte Athos, né? Que tal se nós tentássemos simplesmente respeitar aqueles que sabem mais do que nós? Talvez a gente nem esteja nesse passo ainda. Talvez nós precisemos simplesmente admitir que tem gente que sabe mais do que a gente. Gente que sabe muito, mas muito mais, né? Porque nós, com esse maldito senso crítico que a escola tenta incutir na nossa mente, queremos, na primeira aula de filosofia, conseguir criticar todos os filósofos. Perceba, eu não estou dizendo com isso daqui que você tem que se assumir passivo. Não estou dizendo isso, né? Até religiosamente, você vai conversar com um religioso, ele vai te dizer o seguinte, né? Vai conversar com um bom padre, né? Não um padre porcaria. Vai conversar com um bom padre. Ele vai te dizer o seguinte: Deus não quer que você faça uma obediência por burrice, né? Ninguém pode te obrigar a aceitar qualquer coisa. Esse é o princípio do livre-arbítrio, né? Você que tem que escolher. É você, no final das contas, é você, é a tua opção, né? Então, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser crítico de tudo quanto é coisa. Isso não quer dizer que eu tenha que ser crítico em tudo quanto é coisa. E aqui nós chegamos numa era extremamente interessante que tudo que é técnico, então eu tô falando com um médico, nutricionista, um psicólogo, né? Tudo que tem a ver com academia, que é técnico, a gente aceita. Olha, eles têm um conhecimento oculto ali, eu não sei, mas eu obedeço, porque afinal de contas é a ciência, né? Ele tem um conhecimento científico, né? E a gente nem para se perguntar o que é esse conhecimento científico, né? Tudo que é isso, nós tendemos a aceitar a autoridade cegamente, de modo que o nutricionista hoje fala que ovo faz mal, a gente para de comer ovo. Depois ele fala que gema faz mal, a gente come só a clara. E ele fala que clara faz mal, a gente come só a gema. E se amanhã ele falar que só casca é bom, a gente vai começar a comer casca de ovo. Então a gente faz isso, essa postura totalmente servil em relação à ciência. E aí, em relação a questões morais, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é feio e o que é belo, né? O que é forte e o que é fraco, aí a gente coloca tudo pro reino do subjetivismo. Né? Não, isso daqui, o que é certo para você não é certo para mim, cada um tem sua opção, etc, né? É uma situação esquizofrênica, né? E aí a gente chega a essa conclusão: alguém você vai ter que obedecer. Alguém você vai ter que obedecer.
né? A pergunta é quem que você vai obedecer. Você vai obedecer o cientista? Você vai obedecer o teu estômago? Você vai obedecer os teus testículos? Você vai obedecer os teus punhos? Você vai obedecer um santo? Você vai obedecer um filósofo? Alguém você vai acabar obedecendo, inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, voltando para aquela nossa discussão do maldito senso crítico da escola, repare, eu não estou dizendo que nós não temos que ter senso crítico, eu estou dizendo que é 99% de obediência e aprendizado, e 1% eu vou ter que ter um senso crítico. E na escola, nós temos 99% de senso crítico e 1% da comida, né? O Olavo de Carvalho falava sempre que o senso crítico ele é como se fosse o suco gástrico, né? A gente usa o senso crítico para digerir, né, aquilo que a gente come. E aí ele perguntava o que acontece se você tem muito suco gástrico e não tem alimento nenhum para digerir? Você ganha uma úlcera, meu filho. E então a proporção devia ser essa. Você come. O que é comer? Você lê, tenta entender. Não é que você sabe mais que o cara, é que você não entendeu ainda. 99% das vezes é que você não entendeu o cara. Né? A gente tá falando dos grandes, né? Vamos falar dos grandes nomes da literatura, né? Dos filósofos, estão falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, né? É que você não entendeu o cara. Não é que você conseguiu derrotar a filosofia dele. Então você come. Admite que tem gente que sabe mais que você e come. E aí um dia, quando você estiver se preparado muito, talvez você vai ver uma coisinha ali. Né? Bom, parece que não é relacionado, mas repare, se a nós nos parece escandalosa essa ideia de ter um Starietis que vai falar tudo que você tem que fazer na vida, ele vai olhar pra você e vai falar, ó, larga a sua namorada. O que é isso? Se a gente não consegue chegar a esse ponto, que pelo menos a gente chegue ao ponto de saber que tem gente que sabe mais que a gente. E às vezes, se você não tem cacife para perseguir a questão, você ou não tenha tempo, ou não tenha até inteligência, você baixa a sua cabeça e obedece. Né? Já que nós estamos nessa digressão, tem uma história muito interessante do Tolkien, né? O escritor do Senhor dos Anéis. A mãe dele morreu, ele foi criado por um padre, e o padre tinha uma disciplina muito forte, né? E aí eu acho que quando o Tolkien estava com 16 anos, ele encontrou o amor da vida dele. Né? E aí ele começou a namorar com este amor da vida dele, meio que escondido assim do padre, né? E um dia o padre descobriu. E o padre olhou para o Tolkien e falou o seguinte: você não tem, né, maturidade e nem situação financeira para sustentar essa menina. Então você está proibido de ver essa menina até você completar 21 anos. Imagine isso para nós, né, os modernos, os normais. Como assim? Né? Sei lá, vou dar um tapa na boca desse padre para ele aprender a não falar com absurdidades, né? O que o Tolkien fez? O Tolkien, quando ele completou 21 anos, ele mandou uma carta para a menina. Ou seja, nos 16 anos, ele chegou lá, terminou com ela, creio eu que explicou a situação e decidiu obedecer. Se por um lado isso te parece uma coisa horrivelmente opressora, por outro, repare o senso de o autocontrole que o Tolkien teve sobre si mesmo, de amar uma menina, e era o amor da vida dele, efetivamente, não era uma ilusão, de amar uma menina e de pensar, eu vou ficar 16, 17, 18, 19, 20, 21, praticamente 6 anos. Você consegue imaginar cada ano passando? E você sabe que a menina tá lá e você quer casar com essa menina? Não é que você quer passar uma noite com a menina. Hoje em dia a gente ficaria revoltado se o padre olhasse e falasse assim, olha, eu te proíbo de levar aquela menina para um motel ali, porque ela é casada.
Como assim? Cadê a minha liberdade própria? Eu não posso nem pegar mulher casada? O que é isso? Não era isso. O moleque não queria ficar com a menina, levar ela pra cama, ou, sei lá, ficar só nos beijos mesmo. Não era. Ele sabia que ele queria um relacionamento sério com aquela menina. E o padre olha pra ele e o proíbe. Então, voltando ao meu raciocínio. Se por um lado isso parece horrível, por outro lado, olha o quanto que isso deve ter servido para a formação do caráter do Tolkien, para que ele tivesse controle sobre si mesmo, para que ele tivesse esse senso de fazer o que é certo, para que ele tivesse esse senso de tem gente que sabe mais do que eu confio nesse padre. Esse padre é meu diretor espiritual, ele cuida de mim, eu confio nesse padre, então eu vou obedecer. É o mesmo senso que depois o Tolkien vai usar, é o mesmo sentimento que o Tolkien vai usar, eu imagino, ele está lá escrevendo as suas grandes obras, né? E aí dá uma preguiça. Ah, mas eu vou descansar um pouco aqui. E ele tem controle sobre si mesmo e fala, eu estou fazendo uma coisa mais importante. Senso de obediência que ele teve, não de fazer essas histórias imbecis, né? Ah, eu crio superficialmente, né? Como Harry Potter faz, ok? Desculpe se você gosta de Harry Potter, mas um dia você vai ter que crescer, tá? Tudo bem, Harry Potter é uma coisa divertida, é uma coisa legalzinha, tudo bem, mas um dia tem que se crescer. E a verdade é que o Harry Potter pega de todas as mitologias só o superficial, ele pega só a capa, né? Então, perceba, um caso é aquele que vai às mitologias, né? E pega das mitologias aquilo que pode servir a si mesmo. E aí faz uma coisa muito, como é que se diz? Muito esperta, né? Uma coisa muito engenhosa, mas mesmo assim, uma mera criaçãozinha ali. Outra coisa é o Tolkien, que tem um senso de obediência aos mitos. Então ele vai até os mitos, encontra as verdades profundas dos mitos, obedece essas verdades e deixa que, digamos assim, as verdades mitológicas fluam através da obra dele. É um sentimento de obediência. Parece que eu estou falando de duas coisas, mas no fundo é um sentimento de obediência. Obediência que ele demonstrou esperando até os 21 anos e obediência que ele demonstrou não pensando que aqueles antigos lá não sabiam nada de mitologia, agora eu vou fazer uma coisa totalmente nova. Não, ele obedeceu o significado que já estava nas mitologias antigas. Só para terminar a história para você, né, se você ficou curioso, aí ele esperou até os 21 anos, foi e mandou uma carta para a menina já estava noiva, né? E aí ele começou a escrever poesia para ela, não desistiu, né? Até o momento em que ela admitiu que ela só tinha ficado noiva porque ela estava com medo que ele nunca voltasse, né? Que ele nunca procurasse ela novamente. Então, basicamente, ela não teve a fé e a confiança que ele teve, né? Só que ela amava ele profundamente também. Então, ela desmanchou o noivado e os dois se casaram, né? Pra mim, isso é uma história linda. Não sei, tenho quase certeza que não. Não sei se eu conseguiria obedecer o padre, mas é uma história linda. É uma história de autocontrole, né? É uma história de vencer a você mesmo. Né? O que é você mesmo, além de tudo aquilo que a gente tem conversado nesses últimos vídeos? Você é impaciência, né? Você é um medo. Isso que é você mesmo, né? Então é encontrar o teu eu mais profundo, para além disso, né? Próximo vídeo a gente volta para a leitura.